Nazaré, a flor da Galileia, fica no sopé das montanhas da Galileia, com vista para a planície de Esdrelon. Dados arqueológicos indicam que era uma pequena vila rural sem importância. Como em outros lugares, as casas eram construídas em cavernas naturais, com cômodos adicionais de alvenaria acrescentados na frente delas. Nazaré evoca algumas das mais belas passagens do Evangelho, a Anunciação, em primeiro lugar. O retorno de José, Maria e Jesus após a fuga para o Egito. A infância e a juventude de Jesus, que cresceu aqui em sabedoria, maturidade e graça diante de Deus e dos homens, e onde viveu até o início de sua vida pública. Entramos na área arqueológica ao lado da Basílica. Ao sair da Basílica, deixa-se para trás os vestígios da muralha da Basílica cruzada do século XII e entra-se na área arqueológica escavada pelo padre Belarmino Bagatti a partir de 1955 até a publicação do relatório em 1967. Com essa publicação em mãos, podemos compreender o complexo de grutas, silos e cisternas distribuídos por toda esta área. All'esterno della basilica sono stati fatti scavi archeologici. Escavações arqueológicas foram realizadas fora da basílica, ao mesmo tempo em que a Gruta da Anunciação, no seu interior, era reestudada. Muitas outras grutas e habitações foram descobertas, juntamente com vestígios de muralhas pertencentes à antiga vila de Nazaré, demonstrando que a Gruta da Anunciação era uma de muitas grutas. A Basílica da Anunciação foi construída especificamente para proteger uma dessas grutas, a Gruta Venerada. A Basílica Moderna, inaugurada em 1969, tem as mesmas dimensões da Basílica dos Cruzados, construída no século XII. A Basílica Bizantina, no entanto, era menor. E più piccola era a Basílica Bizantina, che stava all'interno di essa. É importante lembrar que estamos em um vale, embora seja difícil reconhecê-lo hoje. Nesse vale, que se estende entre as colinas circundantes, localizava-se esta antiga aldeia, cujos habitantes trabalhavam na região. Os vestígios arqueológicos revelam uma vida simples, baseada na agricultura e no comércio em pequena escala. É possível admirar os mosaicos do piso do edifício bizantino, que foram levados para o exterior para serem exibidos ao público. O complexo bizantino era composto por uma igreja e um mosteiro adjacente ao sul do edifício sagrado. Os principais vestígios antigos pertencem à monumental Igreja dos Cruzados, construída para incorporar os vestígios bizantinos anteriores. Os capitéis, agora em exposição no museu local, são esculpidos com cenas da vida dos apóstolos e outros símbolos. Seu acabamento refinado atesta a magnificência da arquitetura com a qual os cruzados desejavam homenagear este local sagrado. A fine delle operazioni di scavo negli anni 60, dopo l'erezione della grande basilica superiore e inferiore, è stato realizzato questo piccolo ma importante museo a Nazareth, presso la basilica. Ao final das escavações, na década de 1960, após a construção das grandes basílicas superior e inferior, este pequeno mas importante museu foi construído anexo à basílica. Ele apresenta aos visitantes as camadas de construção da vila e exibe muitos achados importantes. Isso nos permite ter uma ideia de todas as grutas descobertas, incluindo a venerada Gruta da Virgem Maria e as construções subsequentes. É possível ver a seção que contém algumas cisternas, que está colorida de roxo na planta. O roxo marca o período bizantino. A Gruta Venerada, portanto, ficava no lado norte da basílica.
O segundo nível marca a Basílica dos Cruzados, que é muito extensa. Sua superfície é de cor ocre. Como se pode ver, é ainda mais larga do que o comprimento da Basílica moderna. Tal magnificência testemunha a veneração do lugar sagrado e da Virgem Maria durante o período das Cruzadas. Com a destruição da Basílica no século XIII pelo sultão Baibars, muito pouco restou dela. Os franciscanos conseguiram tomar posse do local por volta do século XVI. Primeiro construíram uma pequena igreja na área. Assim que surgiram condições favoráveis, a atual Basílica da Anunciação foi construída na década de 1960, segundo a planta delineada em branco, com projeto do arquiteto Giovanni Muzio. Observe a ramificação das grutas e cisternas que se estendem do centro de Nazaré para os seus arredores. Podemos ver a necrópole, um pouco a leste, à direita das ábsides das basílicas sucessivas, e também outra parte, um pouco mais abaixo, desse outro conjunto de grutas. Di Nazareth si apre nei suoi dintorni e vediamo la necropoli un po' verso est dell'abside, delle varie basiliche, delle varie costruzioni, la parte dove venivano sepolte le persone di Nazareth, e anche un'altra porzione un po' più bassa, un po' diciamo verso ovest di questo altro agglomerato di grotte. As inscrições descobertas durante as escavações representam talvez as mais importantes. Um notável testemunho arqueológico abrigado no museu, mas precisamente são grafites. Grafites também foram encontrados em outros sítios. Os de Nazaré representam uma importante evidência arqueológica e histórica. Alguns estudiosos do Studium Biblicum franciscanum já os estudaram, mas uma reinterpretação está em andamento. Em Nazaré, a arte se torna catequese. Essa arte catequese convida, então, a meditar, contemplar e proclamar o mistério que lá se completou. E em Nazaré, a arqueologia, teologia e arquitetura realmente se fundiram. I pellegrini che oggi arrivano a Nazareth presso il santuario dell'Annunciazione. Os peregrinos que chegam hoje a Nazaré, no Santuário da Anunciação, podem admirar a bela fachada da Basílica, incrustada de inscrições e imagens que os acolhe como num grande abraço. Atrás de mim, você pode ver 2 batentes de porta, representando a antiga Basílica da Anunciação, que data da Idade Média. Logo atrás dos 2 batentes, você também pode ver a grande igreja construída na década de 1960, que preserva as memórias da casa de Maria e da casa de José. Descendo pelas várias inscrições, você pode ler as palavras do anjo para Maria, anunciando a encarnação. Aqui também estão os retratos dos 4 autores que registraram a mensagem de salvação que Jesus nos deixou em palavras e ações: Mateus, Marcos, Lucas e João. Em consonância com os ditames dos evangelhos, a narrativa da luta contra o mal não é negligenciada. Assim, a mulher que esmagará a cabeça da serpente é representada. A fachada, o portal e as portas de entrada apresentam imagens de episódios bíblicos ligados ao mistério da encarnação, que será então resumido dentro da venerada gruta, no símbolo do crismon. O Verbo de Deus que se fez carne em Cristo Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Dio che prende carne in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore. Aqui em Nazaré, Maria Santíssima recebeu o anúncio do anjo e disse o seu sim, aquele sim humano que abriu as portas do divino na humanidade, que é a encarnação do Verbo. La Basilica Inferiore ha un grande pregio che... A Basílica Inferior tem o grande mérito de abrigar um sistema de grutas que foram habitadas na antiguidade por famílias bastante numerosas. Uma delas é a venerada Gruta de Maria. Una di queste è la Grotta Venerata di Maria. O desconhecido vilarejo de Nazaré transforma-se no lugar do anúncio,
onde a palavra se fez carne, verbum carum fatum est. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. Como acontecerá isso? Pois eu não conheço homem. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, na sua velhice também concebeu um filho. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. La grotta dell'Annunciazione in Nazareth è stata l'oggetto di venerazione da parte dei cristiani lungo molti secoli. Tanti sono venuti qui a pregare e a commemorare l'annunciazione dell'angelo a Maria. A Gruta da Anunciação em Nazaré tem sido objeto de veneração para os cristãos ao longo dos séculos. Muitos vieram aqui para rezar e comemorar a anunciação do anjo a Maria. Ao longo do tempo, ela sofreu diversas transformações para se adaptar a esse propósito. Mesmo assim, a gruta ainda apresenta sinais bastante claros de seu uso original como morada na época de Cristo. Evidências disso são os vestígios de silos para armazenar os produtos agrícolas colhidos durante o ano, vestígios de canais e cisternas para coletar água da chuva. Restos de banhos rituais também foram descobertos, já que as casas judaicas na época de Cristo sempre dispunham desses banhos rituais para cumprir a lei judaica. Le esigenze della legge giudaica. Proprio vicino alla grotta venerata dell'Annunciazione c'è un'altra piccola grotta. Ao lado da gruta venerada, há uma pequena gruta com mosaicos no chão e pinturas nas paredes. Esta pequena gruta é um sinal inconfundível da antiguidade da veneração do local. Provavelmente data do século IV, pois a cruz, representada no chão, tornou-se um símbolo de vitória e os peregrinos começaram a frequentar o local em maior número. É importante notar que o nome de uma peregrina chamada Valéria aparece nas paredes. Esse nome aparece em uma inscrição, uma oração oferecida ao Senhor pela própria peregrina. A inscrição está situada dentro de um jardim florido que, segundo uma interpretação, representa um pequeno paraíso. Essa peregrina não é mencionada em outras fontes históricas, enquanto outras peregrinas, como a peregrina Egéria e a mãe de Constantino Helena, são bem conhecidas. Embora a peregrina Valéria permaneça desconhecida, seu testemunho na venerada gruta é de grande importância. Os mosaicos que sobreviveram perto da gruta pertenciam às construções mais antigas erguidas ao redor dela para monumentalizar o local sob uma perspectiva cristã. Essa influência é evidente nos mosaicos, que apresentam inscrições de um diácono de Jerusalém chamado Conon, com símbolos cristãos, especialmente o da cruz, inserida em uma coroa que simbolicamente significa a vitória da cruz sobre o paganismo. Sabe-se que o cristianismo ganhou força no século IV durante o reinado do imperador Constantino e seus filhos. Seguendo la testimonianza di Epifânio.
Segundo o testemunho de Epifânio de Salamina, por volta de 375 d.C., um certo José de Tiberíades, um conde que viveu na época de Constantino, converteu-se ao cristianismo e construiu várias igrejas na Galileia, incluindo uma em Nazaré, no local da Anunciação. Sul luogo, dell'Annunciazione. Nel museo poi si conservano diversi frammenti. O museu preserva diversos fragmentos de gesso e pedras de construção dessas antigas edificações. E muitos desses fragmentos de gesso trazem inscrições e símbolos deixados por peregrinos. Alguns são verdadeiramente importantes, como o que menciona o nome de Maria. Il nome di Maria. Padre Bellarmino Bagatti ci lascia una testimonianza molto importante. O padre Bellarmino Bagatti nos deixou um testemunho muito importante no relatório das escavações de Nazaré de 1967. Ele escreveu: no gesso que resta de uma coluna podem-se ver várias cruzes e os restos de uma inscrição gravada. As letras são grandes, com aproximadamente 30 a 50 milímetros de altura, um tanto quebradas e manchadas por riscos deixados pela infiltração de água. Lemos em grego: Iupo agio topo M. Sotto il santo luogo sob o lugar di sagrado M. de M. Maria. Então a inscrição: Egrapsa ec. Escrevi imediatamente, provavelmente, os nomes daqueles que visitaram esse memorial, esse lugar sagrado, antes da construção da Basílica Bizantina. Esses grafites já estavam presentes antes da construção da Basílica Bizantina, que data de meados do século V. A frase, na primeira linha, que se refere ao lugar sagrado, é comum a muitas outras igrejas e sinagogas, mas, no nosso caso, continua Bagatti, por se tratar de um grafite feito em um lugar venerado, é particularmente importante, pois sugere a conclusão da última palavra. O M, na verdade, pode ser completado de muitas maneiras. A palavra Maria pareceria muito apropriada para este lugar. Sembrerebbe molto adatta a questo luogo. Alla base di questo concio di calcare bianco vediamo un altro graffito. Na base desse bloco de calcário, vemos outro grafite, quase um desenho. Ele também apresenta a imagem de um homem em pé segurando uma cruz cósmica na mão direita. Segundo uma interpretação aceita, o homem representa São João Batista. Este é, portanto, um grafite de considerável importância, ligado ao testemunho apostólico dos primeiros séculos. O Batista, uma lâmpada acesa que irradia luz, mas também aquele que segura a cruz cósmica, que séculos mais tarde se tornou a cruz simbólica da custódia da Terra Santa. Os frades franciscanos que guardam os lugares santos há mais de 800 anos. 800 anni custodiscono i luoghi santi della redenzione. A Igreja Superior é dedicada à exaltação da Virgem, Mãe de Deus feito homem, enquanto a Igreja Inferior, em estilo cripta, abriga a gruta onde o Verbo se fez carne. Estamos na Basílica Superior da Basílica da Anunciação em Nazaré. Esta sessão é dedicada em particular a Maria Rainha, Maria, Mãe de Jesus Cristo, que é o Rei do Universo, é nossa Rainha e Mãe. É a Madre Nostra. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A Basílica da Anunciação abriga inúmeras representações da Virgem de Nazaré, expressões artísticas de todo o mundo. Os fiéis de muitos santuários marianos espalhados por todos os continentes desejam estar presentes aqui com sua cultura, sua história e, sobretudo, sua fé, como sinal de veneração. Por isso, grandes grupos de peregrinos trazem para Nazaré imagens artísticas da Virgem Maria, representadas de acordo com a tradição local ou nacional.
é um coro harmonioso de imagens e cores que enche o coração de alegria. Ci troviamo Estamos localizados diretamente acima da Gruta da Anunciação, na Basílica Superior. Esta basílica representa toda a igreja. Como podemos ver no mosaico central, temos a figura da Santíssima Trindade, de Maria como rainha. Porque a igreja, fundada em Jesus Cristo, que começou neste lugar com a encarnação do Filho de Deus, o Verbo de Deus, torna-se uma igreja universal, uma igreja para todos, convidando a todos a virem a celebrar e a viver o mistério da encarnação. Maria, tendo sido prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, descobriu-se que estava grávida pelo Espírito Santo. Seu marido José, por ser um homem justo e não querer expô-la à condenação pública, decidiu divorciar-se dela secretamente. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. A casa da Sagrada Família também é chamada de Santuário da Nutrição, pois foi aqui que Jesus viveu desde a infância até a idade adulta e aprendeu a sua profissão com seu pai adotivo. A igreja de São José, cuja área subterrânea estamos visitando, também representa um importante testemunho arqueológico da Vila de Nazaré. A igreja também teve um período de cruzadas, quando abrigou a Casa de São José. O edifício moderno data de 1914 e está organizado em 3 níveis, sendo o nível inferior, talvez, devido à localização das cavernas e silos. As cisternas foram escavadas em uma área muito baixa em comparação com o vale. Aqui temos um primeiro nível. Um segundo nível é a cripta, que também abriga um batistério. E depois temos o piso da igreja moderna. A casa de Maria e a casa de José estão associadas. A história do Evangelho descreve brevemente a anunciação a Maria e o sonho de José, e como se deu a sua união. Il villaggio di Nazareth, in questo caso in estensione verso... O vilarejo de Nazaré, nesse caso, estende-se para o norte, porque também podemos ler sobre a vida cotidiana ao norte do vilarejo, as atividades realizadas através da colheita de grãos nos silos. Temos evidências dos silos. Também temos evidências das cisternas que coletavam água para as atividades do vilarejo. E também temos evidências que nos levam a uma possível casa do pai de Jesus, José, e as suas atividades diárias. Portanto, as evidências de Nazaré são importantes, pois também contêm um núcleo de pessoas que seguiram Jesus. Temos esses indícios relatados pelo padre Bellarmino Bagatti no relatório da escavação. Esse batistério, esta descida de 7 degraus até uma área de mosaico, um piso onde se podia receber o batismo, e assim entrar na vida da comunidade cristã, aqui em Nazaré. José nos ensina a viver nossas vidas com Deus e sua palavra como ponto de referência, que ilumina todas as situações em nossas vidas, mesmo as mais difíceis, e transforma o inesperado, até mesmo as tragédias, em uma verdadeira história de salvação e redenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com essas palavras, São João Evangelista inicia seu Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da alegria.
O Verbo de quem ele fala se encarnou neste lugar, como recorda a inscrição ao pé do altar. A nós, frades menores, foi confiada a guarda deste lugar sagrado. Nossa história em Nazaré começa em 1621, quando os frades da época foram autorizados a vir e viver entre as ruínas da Igreja dos Cruzados, para rezar e restaurar o local. Pregando. Ao rezarmos o Ângelus, repetimos a palavra do Senhor, o mistério do Verbo que se fez carne neste lugar, para a salvação do mundo. Convidamos os peregrinos e aqueles que se juntam a nós por outros meios de comunicação a participar da procissão das luzes. Caminhamos ao redor do santuário, rezando o rosário, a oração mariana por excelência, meditando sobre os mistérios da encarnação, e concluímos nossa oração na Gruta Santa. A adoração é a suprema expressão de reverência à encarnação do Filho de Deus. Jesus encarnado ofereceu-se como o pão eucarístico para a nossa salvação. E nós desejamos entrar diariamente neste mistério para meditar sobre a obra do Filho de Deus, que deu ao mundo a salvação por meio de sua morte e ressurreição. Em Nazaré, juntamente com a Virgem Maria, recordamos também São José, o pai adotivo da família de Nazaré, designado pelo Altíssimo para guardar, acolher e formar o Filho de Deus em sua vida diária. Todas as terças-feiras, dedicamos a ele o Rosário de São José. Para nós, é a porta de entrada para o mistério de sua vocação como Pai, que guarda e defende. Pedimos sua intercessão, porque ele, como patrono universal da Igreja, protege os fiéis e todos os que buscam sua proteção. Sua escola foi a Palavra de Deus, a Virgem Maria e o próprio Deus, de quem aprendeu humildemente a ser um homem justo e um pai. A Terra Santa tem sido chamada de Quinto Evangelho, e de fato o é. Com os 4 evangelhos em mãos, podemos percorrer os caminhos desta terra e descobrir ao final de nossa peregrinação que nos sentimos mais conectados com os relatos evangélicos, mais próximos de nosso Senhor Jesus. Esta é a experiência de muitos fiéis que vieram à Terra Santa. Muitos anseiam por retornar. Por quê? Porque mergulharam no Quinto Evangelho, visitaram, rezaram e celebraram a Eucaristia nos lugares santos e partiram levando em seus corações a memória indelével daqueles momentos que marcaram para sempre suas vidas. Portanto, este testemunho está vivo. Ele fala aos nossos corações, nos envolve e nos transforma. Vivendo qua in Terra Santa, Temos o privilégio de viver na Terra Santa. Que grande dom é residir no Santuário da Anunciação em Nazaré. Desejamos, portanto, compartilhar este imenso dom com vocês. Convidamos vocês a virem à Terra Santa, para visitar os lugares santos, que testemunham uma tradição milenar de fé nas comunidades cristãs locais e nos incontáveis peregrinos que nos precederam nessa maravilhosa jornada, seguindo os passos de Jesus. Este testemunho está vivo, fala aos nossos corações, nos envolve e nos transforma. vi invitiamo tutti, venite, sperimentate, venite e credete, venite e pregate. Salve, ó Senhora, Rainha Santa, Maria, Santa Mãe de Deus, que sois a Virgem feita Igreja, escolhida pelo Santíssimo Pai Celeste, a quem consagrou com seu Santíssimo Filho amado, e com o Espírito Santo, o Paráclito,
em quem havia e há toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve seu palácio, salve seu tabernáculo, salve sua morada, salve seu manto, salve sua serva, salve sua mãe. E eu vos saúdo a todas, santas virtudes, que pela graça e iluminação do Espírito Santo sois infundidas nos corações dos fiéis, para que, de infiéis, os torneis fiéis a Deus.